Bom dia a todos. É com muita alegria que aqui estamos, sob as bênçãos de Jesus, de Maria de Nazaré e a misericórdia divina, para refletirmos nesta manhã um pouco mais do Evangelho de Jesus com Joana de Ângeles. A Joana, neste livro de atitudes renovadas, nos convida a uma modificação. E no capítulo 2, que nós vamos agora estudar, ela nos fala dos enfermos da alma e nos dá as características desses enfermos. Então ela nos diz que eles são solitários e em silêncios tormentosos, ou eles são aturdidos em excessos de verbalismo, caminhando sem rumo. São características desses nossos irmãos adoentados da alma. Alguns têm a caracterização nítida do desequilíbrio. Outros parecem equilibrados, têm aparência de senso de equilíbrio sem o serem. São tormentos de todos os tipos. E como é que eles se manifestam? O que indica esses tormentos? A violência, nos lembra Joana, os distúrbios do sexo ultrajado, a drogatização e os estados inquietantes da alma. E esses comportamentos, esses estados de desequilíbrio aumentaram nesses últimos tempos. Eles se fizeram mais evidentes em número e em expressão. E por quê? Joana nos pergunta. Porque no momento nós estamos convidados por Jesus a este grande banquete, a esta festa de amor, de compreensão, de júbilo, para poder ajudar esses companheiros. Então, a Joana prossegue dizendo: muitos, quase todos, tombaram nos abismos da ignorância. Eles esquecem, ignoram a luz, o bem, o amor que trazem em si. E por isso se rebelam, perseveram, persistem na rebeldia, que eles valorizam, porque se sentem enganosamente fortalecidos. E percebem também que há uma fortaleza, há uma condição maior de se expressarem através dessa revolta. E a Joana nos lembra: observa você como está se conduzindo diante desses irmãos. E ela pergunta: onde estão esses doentes? Onde é que nós encontramos esses enfermos da alma? Esses adoentados da alma? Em realidade, todos nós, não há em humanidade, Emmanuel nos lembra isso, numa das lições, não há em humanidade um de nós que estejamos saudáveis plenamente. A Terra é uma escola, porém um hospital, onde estamos em tratamento permanente, sob as vistas do Cristo, sob o amparo e o carinho de Jesus, a nos proteger, a nos assistir e aguardando que façamos uso das suas palavras e dos seus ensinos. Porém, neste hospital, como em todo hospital, há classes de adoentados, aqueles em estados mais graves,
Aqueles outros em estados medianos, ainda precisando de muito cuidado, mas não agravados totalmente, aqueles que já se fazem recuperando e aqueles já recuperados que já podem auxiliar os demais. Então, em todas essas classes, nós vemos nossos companheiros de humanidade e nós nos incluímos. Aqueles que estamos recuperando, dispostos a um tempo melhor, a uma maneira mais de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, a Joana volta a nos dizer onde encontramos esses companheiros adoecidos. Então, ela lembra no lar. No lar, nós encontramos na família os doentes da alma. Na oficina de trabalho, no nosso trabalho, no nosso relacionamento profissional, quantos companheiros adoecidos? No educandário, nas escolas e nos grupos sociais, isolados ou formando clãs. Esses nossos irmãos vão fazendo grupos com os quais se afinam, vivendo de forma promíscua. Esse é o quadro que nós encontramos na Terra no momento. E ela lembra, as enfermidades morais, elas são muito mais graves do que as enfermidades físicas. Vivemos um momento hoje de epidemia e que nos preocupamos muito com o vírus. Esse vírus que, de uma forma assim espantosa, se espalha e contagia a milhões em humanidade no nosso planeta. E focamos nesse processo físico, quando em realidade Joana vem nos alertando, as enfermidades morais, elas são muito mais graves do que as enfermidades físicas. Porque a enfermidade física, muitas das vezes, ou quase sempre, nós buscamos recursos para que alguém nos ajude. As morais, conforme ela nos lembra, nós disfarçamos. E nós evitamos o concurso daqueles que nos ajudam. Então, elas são muito mais agravadas. E essa agravação causa a desestabilidade emocional, que causam as doenças físicas. Nós vemos hoje mesmo, com esse isolamento que nós estamos vivendo, quantos processos de desequilíbrios mentais desenvolvidos, quantas desarmonias mentais, emocionais sendo agravadas. A nós, principalmente a nós, chega toda semana pedidos de jovens, principalmente jovens, inclinados ao suicídio, e que são socorridos por almas que vibram, ajudando o plano espiritual a sustentá-los, que vibram com preces para fortalecê-los. Quantos em depressão nos lares? Então, a doença moral, conforme diz aqui Joana, as enfermidades morais, elas são muito mais graves. E nós, muitas das vezes, não prestamos atenção. Então, eles dizem assim, e eles recusam as terapias, né, salvadoras, conforme nós já dizemos. A característica desses nossos irmãos são essas, a Joana define, faz um perfil deles. Eles preferem ser diferentes, com comportamentos esdrúxulos, extravagantes, para chamar atenção, para escandalizar, para chocar. Conforme hoje na internet, né, é moda causar. Então, eles buscam esse comportamento, dado o desequilíbrio que eles têm.
E na mídia eletrônica, a mesma coisa. Então, esse comportamento extravagante, eles afrontam a conduta do equilíbrio já estabelecido. Eles buscam desestabilizar comportamento, instituições, famílias, educação e tantas outras ideias. Eles buscam alterar de forma perturbadora os códigos, né, já estabelecidos. São felizes? Nós perguntamos. São pessoas felicitadas, tranquilizadas? Tantos que aparentam com emoções, né, excessivas, extrovertidas, quanto aqueles que estão no silêncio, como nos lembra a Joana, em processos psíquicos gravíssimos, autismo e tantos outros. No silêncio, eles são atormentados, mas mesmo assim, infelicitados. São muito infelizes, sofrem muito, mas não conseguem dizer: eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo. Eles tentam disfarçar através da rebeldia. Eles aguardam pelo nosso socorro discreto de paciência, de compreensão e de amizade. E a Joana nos chama atenção, sempre chegar até eles de forma discreta. E hoje nós vemos com o desenvolvimento da ciência, da mecânica quântica, o quanto nos tem demonstrado aquilo que Kardec já nos fala, Leon Denis também desenvolve maravilhosamente bem na sua obra, André Luiz praticamente desenha para nós, que é a questão vibracional. Vibrarmos por esses irmãos, incluí-los em nossas preces, viver o exemplo de Ivone, que sentava diante do telejornal, aquela época, ainda tão suavizado por poucas notícias infelizes desses nossos irmãos, porque eles estão nas páginas dos jornais de hoje, conforme de ontem, mas antes, há 70 anos atrás, há 60 anos atrás, de forma mais suavizada, hoje de forma muito mais intensa e violenta. Então, ela sentava diante do jornal e ia anotando o nome dos enfermos da alma que eram apresentados ali naquele telejornal. E é o nosso comportamento, de acordo com o que nós aprendemos. E a Joana fala-nos de forma incisiva: não te mantenhas indiferente diante dos irmãos em desalinhos mentais. Não nos mantermos indiferentes, porque, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a grande virtude da nossa era é a intelectualidade e o grande vício, a indiferença. Nós temos um companheiro que sabe do nosso trabalho de vibração, sabe da nossa tarefa de atender ao que os instrutores espirituais, benévolos, elevados nos falam, conforme Joana tem nos falado agora nessa lição, atender esse pedido de Jesus, de ajudar esses companheiros. Então, certa feita, fui até esse nosso irmão e disse para ele: olha, eu vou te dar o nome do fulano, precisa muito, está sofrendo muito, infelicitado. Então ele nos respondeu: eu já tenho tanto problema, não dá para pensar em mais. E nós aceitamos a postura dele. Era o momento dele, ele não conseguia sair de si mesmo, porque há que ter aquela saída de si mesmo.
É como o semeador sair a semear. O semeador saiu a semear. Ele não ficou só num campo, ele buscou outros campos. E conforme nos diz a parábola, esses irmãos nossos são aquele campo cheio de espinhos, cheio de pedras, que tem as aves sobrevoando e que hoje se configuram essas aves pelos ensinamentos que temos como as obsessões. Então, nós vamos recorrer a Jesus para ampliar esse pensamento da Joana. Não te mantenhas indiferente aos irmãos em desalinhos morais. E vamos lembrar a parábola do bom samaritano. A conduta do bom samaritano. O levita, o doutor da lei, passou indiferente. Viu caído fisicamente. E hoje, Joana nos mostra os caídos mentais, morais, moralmente falando. Eles viram e passaram indiferente. Qual é a nossa postura diante desse nosso irmão em desalinho, no silêncio, que são tantos, e que a ciência descreve-os como transtornos psíquicos? Acolhemos, entendemos ou recriminamos? Ou passamos indiferentes, conforme o levita e o doutor da lei? Ou vamos buscar a ação do samaritano, de trazer aquele irmão para a pousada do nosso coração, tentar limpar e sanar as chagas que estão no seu coração, deixando assim aliviado e fortalecido. A Joana nos diz que Jesus, lembra para nós, Jesus esteve cercado de doentes, enfermos da alma todo o tempo. Os publicanos, os sofredores, os mendigos, as mulheres enganadas e também os fariseus, mas não desprezou a nenhum deles. E os próprios apóstolos, quando se enganaram, quando tiveram uma queda doentia moral, ele sustentou com todo o amor. Então, a Joana nos diz que dentro da nossa possibilidade, porque nós podemos falar, mas eu sou igual a Jesus, eu tenho o preparo de Jesus? Não consigo, não precisamos dessa indagação. A Joana já nos dá o roteiro. Dentro da nossa possibilidade, atendamos esses irmãos. Depois vamos lembrar da passagem em que Jesus nos diz: convidai para um banquete, faça um banquete. E nós estamos participando desse banquete agora, que é o trabalho de transição, de mudança do nosso planeta, de sofrimento, de hospital para um lar regenerado, para uma escola com condição de aprendizado maior. Convidemos para o banquete. Quando formos dar um banquete, não convidemos amigos, nem parentes, nem os ricos, mas convidemos os coxos, os estropiados, os cegos. Essa passagem, Lucas 12, né, ela vem nos remeter a esse ensino. E depois, lá na parábola do festim e das bodas, quando Jesus ilustra como um grande banquete, novamente, o grande banquete, e que chamou um, não pôde ir, chamou outro, por quê? Estavam preocupados consigo mesmo. E ele então diz: chame a todos, coxos, estropiados, todos que encontrar pelo caminho. E foram todos reunidos na sala do banquete. É o momento agora. Estamos sendo convidados
para uma festa nupcial. Quem é o noivo? Jesus. E nós somos os pretendentes a este casamento, a essa junção com a ideia do Cristo. Lá no livro, lá não, porque eu estou com o livro aqui, né? Aqui no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar na questão, na lição 79, as palavras de Emmanuel referente ao assunto, que ele diz assim: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os enfermos da alma, como a Joana nos fala, os coxos de pensamento, os aniquilados de coração. Os coxos de pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança da visão. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas. Olha a definição que o Emmanuel faz de nós. A maioria de encarnados ou desencarnados, porque somos, né, a mesma família, somos constituídos de almas paralíticas. Vemos a necessidade e não nos mobilizamos. Ficamos paralisados. A maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude. Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhe diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Então, a grande maioria, grande parte de nós não reconhecemos a deficiência da nossa saúde espiritual, mental, da alma. E o mundo, conforme nós sabemos, está repleto de companheiros assim. Por isso, nós vamos lembrar Maria Dolores nessa poesia. Não digas, não digas, não sou feliz, ante a dor que te acrisola. A terra é sublime escola, lembrando o imenso jardim. Fita o quadro que te cerca, do mar às mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes, tudo é vida ao céu sem fim. Não fales, que vês apenas seres fracos e infelizes, trevas, chagas, cicatrizes, tristeza, noda, pesar. Recorda que não cresceste sem apoio, sem afetos, sem os laços prediletos que brilham no próprio lar. Não fales que a solidão faze-te o mal sem remédio, que nada te cura o tédio que não sabes de onde vem. Sai de ti mesmo, olha em torno, verás por todos os lados os irmãos infortunados rogando o amparo de alguém. Não digas que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença do que se fazem ateus. Conta as forças que te apoiam, de certo perceberás que a luta é preço de paz e tudo é bênção de Deus. Então, a Maria Dolores vem nos mostrar a grande bênção de Deus que Deus nos oferece de amparo a todos nós necessitados em humanidade.
os mais necessitados, conforme a Joana já caracterizou muito bem para nós, e que esperam o nosso recurso, que esperam a nossa ajuda, que esperam a nossa colaboração. Nós vamos lembrar a maneira, né, de nós, como melhor fazer, que metodologia usarmos para melhor executar essa nossa ação. Nós lembramos Kardec, quando nos fala, inspirado pelos iluminares que o auxiliaram na codificação, ele usando o método experimental, ele nos fala: observa, compara e analisa. O que Jesus vem nos lembrar: vigiai e orai. Esse vigiai nada mais é do que nós usarmos esse método experimental científico que Kardec utilizou no estudo da ciência da alma, que é o Espiritismo. Então, nós devemos observar os nossos irmãos, comparar e analisar, ver o que podemos fazer por esses companheiros. Porque a metodologia proposta de Jesus nos conduz a essa educação de melhoramento íntimo, que é proposta pelo livro da Joana. Atitudes Renovadas, que é um convite muito antigo. Esse convite tem mais de 3.000 anos, feito primeiro por Moisés. Veio, nos convidou à modificação, atendendo às leis, os 10 mandamentos. Depois Elias, que insiste no cumprimento da lei, nos dizendo: endireitai os vossos caminhos. Elias, toda a sua passagem, toda a sua existência pela terra, ele sempre fez essa proposta constante, que vem ser repetida por João Batista. Três espíritos, não, três personalidades enviadas por Jesus fazendo esse convite. Endireitai as veredas, caminhai no bem. João Batista insiste. E Jesus vem com esta proposta em todas as suas palavras, expressões, ensinamentos, nas curas, nos milagres, nos ensinos. E lembramos essa expressão: ouviste, aprendeste o que foi dito. Aprendeste o que foi dito lá, em todos aqueles enviados seus e em todos os setores da espiritualidade, da ciência, da filosofia com os gregos. Aprendeste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Mas nós, ainda viciados, ainda estamos no aprendeste que foi dito. O aprendeste, aprendeste. Não é aprende. Aprendeste é passado o que foi falado. Mas eu, porém, vos digo. Eu, aquele que, indagado por Kardec, quem seria o modelo, o guia da humanidade, eu, porém, vos digo. E o que nos diz o Cristo? Falando de forma plena através das suas atitudes. O que nos diz o Cristo? Que devemos acolher a todo o sofrimento. Então, Jesus usa dessa metodologia altamente proposta, pedagógica do amor, para nos conduzindo à educação, para nos prepararmos
O trabalho dele era para isso, para nesse instante que nós estamos vivendo, de transição deste mundo de provas e expiação, em que nós vemos na poesia de Maria Dolores, cheios de problemas, e Joana nos trazendo, pincelando para nós os atores, né, que representam esse momento, cheios de dificuldade, inclusive nós, para que nós estivéssemos preparados para ajudá-lo nessa tarefa. E em muitos trechos da sua palavra, ele vem usando essa metodologia, evidenciando isto. Aprendeste o que foi dito, mas eu vos digo a lição do amor. Odiai os inimigos, eu porém vos digo, amai os inimigos. E em toda a proposta de Jesus, nós vemos essa mudança, essa vivência da lei divina. Então, nós vemos com Joana, com Cristo, a opção de escolhermos o melhor, aquilo que nós podemos realizar. Estamos todos preparados, porque se o convite foi feito lá por Moisés, insistido por Isaías, trazido por João, a mesma proposta, ampliada pelo Cristo, ela vem agora a ser relembrada, explicada detalhadamente, de forma que o Cristo não pôde fazer. Ele mesmo anuncia: vos enviarei o Paráclito, aquele que ensinará tudo, que desvelará, que fará a revelação total do conhecimento de nós mesmos. E veio há 160 anos, compilado, organizado de uma forma extraordinária por esse espírito luminar, esse mestre incomparável que é Kardec. Então, nos traz toda a explicação. E não tem nada, nenhuma parte da doutrina em que nós não vemos esse convite. Se nós compreendemos ou achamos o nosso estágio evolutivo, que é complicado, estudar Kardec, ler Kardec, entender Kardec, Leon Denis e tantos outros, que fica difícil a compreensão através de André Luiz, de Emmanuel, de Joana, que eles usam termos que dificultam nosso entendimento, nós vemos outros recursos. E Jesus já gestou isso para nós. Vimos agora a poesia de Maria Dolores, trazendo esse convite. Não digas que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença dos que fazem os ateus. Conta as forças que te apoiam, de certo perceberás que a luta é preço de paz e tudo é bênção de Deus. Então, nós temos recurso literário da poesia falando aos nossos sentimentos. Não tem onde a doutrina espírita não nos felicite com esse convite que Joana nos faz, lembrando o convite do Cristo, para que atendamos a esses coxos estropiados do pensamento, cegos, na ignorância que buscam, de não trazer a luz que tem dentro de si, para espalhar primeiro para eles e depois para o mundo. Então, nós vemos essa proposta da atitude renovada do livro de Joana. São 30 propostas, são 30 lições, com temas altamente convidativos
da atualidade a que façamos essa renovação. E nas primeiras lições, ela, no final, a última frase é: busque atitude renovada. Exercite atitude renovada. Faça atitude renovada. Atitude renovada trará felicidade a ti e a todos. São várias as primeiras lições em que ela vai confirmar, fazer de novo, por várias vezes, o mesmo convite. Olharmos os acidentados da alma, os enfermos da alma e buscar em Jesus, para que nos dê a condição de passar a esses irmãos o remédio que eles precisam. Que para nós nos chega hoje de forma clara, ampliada, reforçada, traduzida, revivida pelos Espíritos, através da dedicação do amor que Kardec se empenhou neste trabalho. E nós vamos então, só para encerrar, ler uma historinha do irmão X, que está no livro Contos e Apólogos, que se chama O Anjo, o Santo e o Pecador. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta de templo antigo, quando junto aos dois um anjo apareceu na forma de homem e convidando a eles desta forma ao trabalho. Amigos, Deus seja louvado. O anjo fala, o santo diz, louvado seja Deus. O pecador, louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo, vejo que permaneceis em oração e fico feliz com esse apoio fraternal. O santo diz, espero o Altíssimo em adoração dia e noite. O anjo diz, em nome dele, do Altíssimo, rogo socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. O santo fala, não posso beirar-me desses lugares impuros. O pecador responde, sou um pobre pecador e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo, igualmente, agora, diz, desencarnou o infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará as mãos amigas para dar-lhe a sepultura? O santo diz, tem horror aos criminosos. O pecador responde, Senhor, responde de mim. O anjo fala, infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte venha e lhe arrebate o tesouro da existência. O santo diz, altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. E o pecador, dai, Senhor, as ordens. O anjo diz, longe daqui, triste menina abandonada pelo companheiro a que se confiou, pretende afogar-se. É imperioso que lhe estenda alguns braços fortes para que se recupere, salvando-lhe o pequenino em vias de nascer. O santo responde, não me compromete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador diz, determina, Senhor, como devo fazer? O anjo diz, um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na próxima semana um lar de viúva indefesa. Precisamos do concurso de quem tire essa ideia, esse propósito da sua cabeça, aconselhando com amor. O santo diz, como descer ao nível de um ladrão? E o pecador, ensinai-me, Senhor, como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo.
Enovelaram-se anos e anos na roca do templo, que tudo altera. O átrio do templo mostrava-se diferente. O santuário perdera aquele aspecto primitivo, e a morte despojara o santo de seu corpo, macerado pelo silício e jejum. Mas o crente ainda estava ali, na porta do templo, na postura de referência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que descia lá da altura, a estender-se-lhe o coração, um brando sorriso. O santo reconheceu, era o pecador nimbado de luz. E ele pergunta: que fizeste para adquirir tanta glória? O ressurgido afagou-lhe a cabeça e afirmou simplesmente: caminhei. Então, a proposta que Joana nos faz é justamente esta: que caminhemos. E não precisa grandes realizações. Poucas atitudes, mas feitas com amor, elas vão traduzir para nós o caminho certo, que nos levará a esta condição de estarmos nimbados de luz, conforme o pecador. Que Jesus nos ampare, que a misericórdia divina nos alcance e que Maria de Nazaré, envolvendo-nos sempre com muita paz, nos ajude a caminhar desta forma, como nos foi dito agora nessa história de Humberto de Campos, do irmão X. Muita paz e um dia tranquilo a todos nós.